Ok, então nós estamos ao vivo também para o perfil Mundo Elétrico no Instagram e para o canal Mundo Elétrico no YouTube. Então quem estiver vendo a gente, se quiser qualquer dúvida, pode fazer um comentário, tirar sua dúvida e entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui hoje na comunidade Gênesis, em Itaquaquecetuba, e o pessoal está disposto a aprender eletricidade aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos. Nosso segundo tema hoje, a gente vai falar sobre instalação de lâmpada com interruptor simples, tá? Com interruptor e tomada, com interruptor duplo, com interruptor triplo, com interruptor paralelo e com interruptor intermediário, tá bom? Então, quem sabe aqui o que é um interruptor? Pode falar. O interruptor, o nome já diz, né? Ele interrompe. Ele corta a Exatamente, ele corta o circuito. E como eu falei na outra aula aqui, o que ele corta? A gente vai ter a nossa base aqui, ó. Vamos começar de novo. A nossa base. Atenção. Na elétrica é isso aqui. A gente vai trabalhar com fase e neutro. Tá? O neutro, ele é azul. Esse daqui é uma norma. Tá? O terra é verde. Isso é uma norma. Tá? Então, quando você vê um fio azul numa instalação nova, ele é neutro. O verde, ele é terra. Tá bom? O fase não tem cor, só que assim, ele não pode ser verde nem azul. O resto? Branco, preto, vermelho, sem problema nenhum, tá bom? Então hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com interruptor. O interruptor ele serve para interromper o circuito, tá? E tudo que você vai interromper no circuito, 110 ou 120, você interrompe as fases. Caso 120 é só fase. Caso 110, o neutro nunca se interrompe. Tá bom? Alguma dúvida? A gente tinha falado isso na aula passada. Nunca se interrompe o fio neutro. Então hoje nós vamos ligar aqui, ó, uma lâmpada. A lâmpada aqui, ó, o símbolo dela é esse. Uma bolinha do X. Nós vamos ligar a lâmpada com um interruptor simples, tá? Aqui é esse interruptor aqui que a gente está, tá bom? É um interruptorzinho, então ele tem uma tecla aqui. E se eu fechar, ele liga ali, tá bom? Então ele está aberto. Então esse daqui, ó, é uma redinha 110. O que eu falei na outra aula aqui? Esse interruptor, eu não trouxe interruptor paralelo, nem duplo, nem nada. Porque eu vou mostrar para vocês aqui na teoria. Depois eu vou trazer e mostrar na prática. Como eu falei na outra aula, nunca, se você não aprender a teoria, nunca você vai resolver na prática. Então não adianta eu chegar aqui com interruptor, um monte de interruptor e mostrar para você. Não adianta. Você tem que saber isso aqui. Se você souber isso daqui, é a mesma coisa daqui, ó. Tá? Mesma coisa, quando você chegar na instalação que você abrir, você vai falar, realmente, ele falou isso aqui, que vocês não estão mais, tá bom? O que a gente liga primeiro na lâmpada, que a gente conversou aqui para não dar choque? Neutro. Então, assim, eu vou ligar uma lâmpada. Nunca liguei uma lâmpada na minha vida, é só pôr na tomada lá. Tá? Então a gente vai tratar agora de um diagrama. Isso aqui chama um diagrama unifilar. Então eu vou ligar o neutro na lâmpada. Eu saí com a minha fiação do quadro lá, corri ela aqui até ali. Tá? Um exemplo, minha casa termina ali. Então eu passei aqui duas fases, eu passei um circuito de lâmpada. Uma fase, um neutro e um terra. Um circuito de lâmpada que está no disjuntor. E passei uma fase, um neutro e um terra que sai do circuito de tomada. Então eu tenho dois disjuntores lá. Então nós vamos usar o circuito de lâmpada. É esse aqui. Está passado aqui. Então o neutro está ali, certo? É o fio azul. Eu peguei ele e liguei na lâmpada. Liguei direto, certo? Não tem interruptor aqui? Eu vou pegar a fase, onde que ele vai? A fase. Vai no disjuntor. Interruptor, exatamente. Então a fase vem aqui, ó. Interruptor, certo? Então sobrou um fio aí para finalizar. Quem lembra o nome dele? Não, é um retorno. Retorno, ele sai daqui, ó. Ele sai lá da rede, onde está a lâmpada, e ele vai fazer aqui. Certo? Então o que acontece? Quando eu fechar aqui, né? Ó, a lâmpada está apagada, certo? Aí está o neutro já ligadinho nela, não tá? Que nem aqui, ó, o neutro está ligado nela, é o neutro. Tá? A fase está aqui no meu interruptor, certo? Que está aqui, ó, paradinho, certo? E aqui eu tenho um fio que está aberto.
certo? Quando eu fechar esse fio aqui, ó, vai acontecer isso aqui, ó. Entendeu? Lâmpada acende. Abriu aqui, ela vai apagar. Fechou, ela acende. Então é simples. É uma lâmpada, uma instalação de um interruptor simples, tá? Em um ponto só. Uma lâmpada e um interruptor simples. A fase não vai na lâmpada, então? Não, nunca se coloca a fase na lâmpada. Nunca. Aí se você falar para mim, Arnaldo, mas e se o meu circuito for 220? Seus vídeos são duas fases. Como que vai ser? Então, nós vamos fazer o seguinte. Suponhamos aqui que o nosso circuito aqui ele é 220. Eu tenho uma segunda fase aqui, ó. Tá? Aqui é mais uma fase, são duas, tá? Fase 1 e fase 2, certo? Certinho? Fase 1 e fase 2. Aí a minha lâmpada aqui é 220. Então em 110 alguma dúvida? Você joga Esse a fase... é o retorno que chama, né? É, esse fio que vai da lâmpada para o interruptor é um retorno. Então eu estou com a rede aqui. O que eu vou fazer? Neutro na lâmpada. Certo? Daqui, da rede até o interruptor, a fase. Correto? Certo. E vai voltar um fio que chama retorno. Ele vai trabalhar no interruptor. Ligou. O terra não usa. Nesse caso aqui, ó, não usa porque ali não perde terra. Agora, se você pegar, deixa eu só terminar assim, se você pegar um refletor, alguma coisa aqui, e vem com um fiozinho verde ali, você usa o terra. Caso contrário, ali não tem necessidade de terra. Tipo, aqui é 110. Tem uma lâmpada 220. Se você colocar uma lâmpada 220, por que ela fica mais clara? Então, no vou 110 explicar para e vocês. Nesse caso aqui, 120 fica forte, fraco. nesse caso de lâmpada de LED, hoje, antigamente, as lâmpadas da loja, se você ligasse ela em 100, ela é 220, se ligasse em 110, ela ia ficar fraca. Certo. Em 220 ela ia ficar normal. Se você pegasse uma lâmpada 110 e ligar em 220, ela ia estourar, ela ia ficar muito forte e ia queimar. É o dobro da tensão. É o dobro da tensão. Hoje, essas lâmpadas da loja, não se usa mais lâmpada da loja. Já deve ter alguma coisa no mercado. Mas as lâmpadas de hoje, que elas são bivolt, as de LED, ela aceita voltagem de 90 a 240 volts. Então você pode colocar qualquer voltagem lá que ela vai acender. Essas tipo de tem um Exatamente. de plástico, né? Então, porque essa ela daqui. tem o tubinho, mesmo que você colocar lá Então, no 220, ela fica tipo... Então, tem aquela de aspiral, que ela tem voltagem. Que ela é 110 a 220. A de LED não, é bivolt. Tá? Então, se for uma lâmpada de LED, se ela é 9 watts, ela é 9 watts em 110 e 220. Ela não vai ficar forte nem fraca, vai ficar a mesma coisa. Se você ligar de 90 a 240 volts, é a mesma coisa. Você não vai saber, tá ligado em 110 ou 220. Você não sabe. Porque ela vai ficar na vai ficar normal. Se eu ligar essa aqui em 220, vai ficar a mesma coisa. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Entendeu? As antigas não. As antigas ela tinha, entendeu? Tem a voltagem correta. Não se usa mais. Então aqui, ó, em 110, eu tenho uma fase, correto? O neutro na lâmpada e o retorno. Esse é o princípio de uma instalação elétrica. Ah, eu posso inverter? É errado, não pode. Mas se você inverter, ela vai funcionar do mesmo jeito. Só que se você desligar aqui, ela vai ficar energizada lá. Entendeu? Vai corrente. Exatamente, vai ficar passando corrente. Você vai subir lá, a lâmpada desligada, você toma choque. Mas o interruptor está desligado. Não importa, você ligou a fase direta. Então não pode ligar a fase direta no circuito. Entendeu? Agora, a gente vai ligar sempre o neutro na lâmpada, certo? Aí, e se a lâmpada for 220? Tem uma fase que vai ter que ficar na lâmpada, certo? O que é usado? Nesse caso aqui, a gente faz o seguinte, que é o correto. Poucas pessoas fazem isso, mas é o correto. Então, essa lâmpada aqui, a lâmpada continua a mesma, só que o circuito aqui já é 220. Então, nós vamos trabalhar com um interruptor bipolar. Aquele lá não é dois parafusinhos? O simples. O simples é dois parafusinhos. Aqui, ó. Ele tem dois parafusinhos, tá? Entre dois fios. O interruptor bipolar, ele tem 4 parafusinhos. Então o que acontece? Quando você fecha a tecla, que eu vou fazer ela aberta para vocês saberem como funciona dentro. Ela funciona dessa forma aqui, ó. Tá?
Quando você fecha os dois, ela fecha ao mesmo tempo. Certo? 4. Entra duas aqui, ela fecha ao mesmo tempo. Então, a lâmpada é 220, certo? Você vai fazer isso daqui, ó. Fase, tá? E sai aqui, ó. Fase. Pronto. Então, a lâmpada vai ficar sem energia durante o dia. Você desligou o botão, entendeu? Cortou, não tem nada. A fase vai estar parada ali as duas. Quando você liga as duas, vai direto para lá. Ah, mas e se eu ligar um interruptor simples aqui? O que acontece? O cara não tem interruptor paralelo, o interruptor bipolar. O que ele faz? Ele põe um interruptor simples e liga essa daqui direto. Vai funcionar do mesmo jeito, só que uma fase vai ficar lá. Entendeu? Uma fase vai ficar direto. E outra, nesse caso de LED hoje, se você fizer isso com uma lâmpada de LED, a lâmpada de LED, você ligou aqui, ó, por exemplo, ele não tem lá um interruptor bipolar, vocês estão me entendendo? Ele pegou e colocou um interruptor simples só. Ah, beleza, ligou a lâmpada, desligou. Só que quando você desliga aqui, se tiver alguma coisa nesse circuito, ela vai dar um retorno, a lâmpada vai ficar querendo acender, vai ficar dando aquelas piscadinhas, entendeu? Por isso que tem lugar que às vezes você desliga a luz, você desligou e ela fica querendo acender, sabe? À noite você vê lá, está meio acesa a luz. Por quê? Porque nesse caso, ela em 110, a pessoa colocou um neutro aqui e a fase lá. Aí você desliga aqui, ela fica querendo. Se for em 220 e colocou um interruptor comum, você corta um, a outra fica lá. Então, sempre em 220, a gente trabalha com interruptor bipolar, tá bom? Então, anota aí. Circuito de iluminação em 220, usa-se interruptor bipolar. Tá aqui, ó. Bipolar. Aí você tem as duas fases, entra nele e as duas fases saem ao mesmo tempo. Ela entra e já vai para a lâmpada ao mesmo tempo. Cortou, zera tudo. Como circuito o quê? Em circuitos de iluminação 220 volts, se usa interruptor bipolar. Só muda o interruptor. Ele é igualzinho ao outro, só que ele é duplo. Ele tem dois contatinhos de entrada e dois de saída. Quando você fecha, fecha de uma vez. Aquele interruptor que ele é mais gordinho, sabe? Ele é mais larguinho. Isso. Ele é um bipolar. Não. Desliga a luz, acho que é melhor para ver a luz. Ah, não. Você quer o quê? Para ficar mais clara a lousa ou só desliga. Ah, você quer? Mas não tem necessidade. Aqui é para mais para eles mesmo. Se desligar vai ficar um pouco escuro. Não, tá tranquilo aqui. Acho que é melhor. Não, no seu caso, no caso do vídeo, não tem Não tem bicho no meio neutro? Não, aí o 220 não tem. Em casa tinha tipo um Só assim. fase de retorno. Então, no caso aqui, são duas duas fases entrando duas fases e os dois retornos saindo. saindo. Quando você bate, os dois retornos vira fase. Já era. Em casa tinha um cômodo no corredor, tipo assim, uma lâmpada próxima à outra. Porém, uma ficava, quando desligava, ficava assim, Ficava piscando. piscando. Só que queimou, ninguém mexeu mais nela. Então, E a retorno. segunda vez trocava. O que acontece? Quando se liga o neutro aqui, o neutro é lá. Se você ligar o neutro aqui, a fase fica direto. Tem lâmpada que ela fica. E achava estranho. Ela fica. E dependendo se você não colocar num circuito só de lâmpada, tiver tomada no circuito, geladeira, quando a geladeira entra, a lâmpada dá aquelas piscadas. Professor, e esse interruptor bipolar aqui, tipo, a pessoa vai apertar os dois negocinhos. Se apertar um só, a luz vai acender no mesmo. Não, esse interruptor bipolar, ele é uma tecla, eu pensei uma que tecla era só. dois. Ele é geminadinho, ele é largo, ele é o dobro desse, ele é bem larguinho assim, certo? Entendeu? Eu Então pensei que era o. já fecha de uma vez. Ele é como se fosse isso aqui, ó, sabe? O disjuntor bipolar. Entendeu. Entendi. Entendeu? Então ele não tem nenhum bipolar aqui, mas ele é um pouquinho mais largo, os antigos. Os novos já é a mesma coisa. Eu pensei que era o Quatro parafusos. Então, pessoal, alguma dúvida da instalação com o interruptor comum? Interruptor bipolar, alguma dúvida? Interruptor bipolar, eu estou passando para vocês, na prática, dificilmente vocês vão ver. Porque às vezes você não vê circuito 220, e muitas vezes você vai ver circuito 220 e a pessoa colocou o interruptor simples. É errado, vai funcionar, mas é errado. Então, o problema que dá é isso, às vezes você vai desligar ele e a lâmpada vai ficar acesa, vai ficar piscando.
Isso. Aí não dá certo. Já tinha me tirando foto a noite toda. Então, o interruptor de 110 é normal. O interruptor 110 é um interruptor simples, tá? O interruptor bipolar é para circuito 220 volts, tá bom? Então, a lâmpada continua a mesma, o interruptor bipolar sai fora, a nossa rede aqui é a mesma. Vou instalar outra lâmpada aqui, essa aqui. Então, vou colocar uma outra lâmpada aqui, ó. E aí nós vamos ligar essa lâmpada agora com um interruptor e tomada. Vocês já viram, né? A lâmpada aqui, o interruptor e a tomada embaixo. Né? Então nós vamos fazer uma instalação de uma lâmpada com uma tomadinha embaixo aqui, ó. Tomada seria isso aqui. A lâmpada em cima e a tomada embaixo. Então, ela é 110 esse circuito aqui. Aqui é uma tomada, 3 polos, né? Estou fazendo um símbolozinho de uma tomada de 3 polos. O que a gente liga na lâmpada? Vocês não podem esquecer. Neutro na lâmpada. Então aqui já tem uma rede, liguei o neutro na lâmpada. Certo? Se essa lâmpada aqui, se essa tomada for o mesmo circuito, que normalmente a gente faz circuito, eu vou explicar para vocês, circuito de tomada é independente de circuito de lâmpada. Nesse caso, quando você coloca uma tomada em conjunto interruptor, então você pode colocar, às vezes não é no banheiro, você pode pôr uma tomadinha ali no mesmo circuito da lâmpada, não tem problema nenhum. Tá? Tem outros circuitos de tomada que são independentes, mas esse pode ser. Ou às vezes o eletricista quer colocar separado, não tem problema nenhum. Pode ter uma rede separada também. Tá? Nós vamos trabalhar aqui como se fosse junto. Então, na lâmpada, deixa eu só mudar aqui o espelho. Isso aqui não vai. Nós vamos trabalhar com um interruptor. Tá? Um interruptor simples. Mais uma tomadinha embaixo, correto? Então aqui, interruptor e tomada. Então o neutro está sempre na lâmpada, correto? Aí eu vou ter que ir lá na tomada. O que a gente usa na tomada? Uma tomada 110. Uma fase E o retorno. Fase, neutro e terra. Retorno é interruptor. Tomada não se usa retorno, senão vai acontecer aquilo que o rapaz falou aí. Aí desliga a lâmpada, a tomada para. Entendeu? Você liga a lâmpada, a tomada funciona. Então, lá no interruptor, é o mesmo princípio. O que a gente usa lá no interruptor? A fase. Certo? Então, alimentei o interruptor, correto? Se eu tiver na mesma caixinha e for usar o mesmo circuito, eu faço aquele jumper que o rapaz aí falou, né? Faz um jumper aqui, ó. Dentro da caixinha isso aqui. Todos sabem o que é jumper? Jumper. Todos sabem o que é jumper? Vocês sabem o que é jumper? Sim. Jumper é aquela extensão de uma fase. Jumper. Uma extensão. Jumper é uma alça que você faz que está saindo de um borne para o outro. Ele faz aquela ponte. Ele faz uma ponte, entendeu? É salto, né? Como É um aqui, pedaço ó. de fio. É um fio, né? É um fio. Exatamente, você pega um pedaço do fio, você faz um jumper aqui, que é uma ponte, que você vai sair da fase e alimentar a fase da tomada, certo? Então o que eu preciso para a tomada? É a fase, o neutro e o terra. Então aqui, ó, lá dentro daquela caixinha ali, eu já tenho uma fase, que é do interruptor, certo? Se eu for pôr uma tomada aqui embaixo, eu pego a mesma fase, eu faço um jumper aqui. Não tem problema eu ligar no meu circuito. Eu não vou ligar 500 tomadas dessas. É uma no banheiro ali, um exemplo. Então eu faço um jumper aqui, ó. Alimentei, certo? Só que no interruptor não vai neutro, mas na tomada vai. Então eu vou precisar de um neutro descendo ali, para a tomada, lógico, não é para o interruptor, entendeu? Então eu vou descer um neutro lá, na tomada. Liguei o neutro na tomada. O que falta? Um terra, correto? Liguei o terra. Pronto, a tomada está ligada. Eu faço só o jumper da fase. Aqui, para a gente ligar essa lâmpada, já está ligado aqui o neutro, certo? Eu venho aqui, ó, o retorninho. E liguei a lâmpada. Acabou. Então eu fechei aqui, ó. Liguei a lâmpada está acesa. E a tomada está funcionando normal. Desliguei a lâmpada, a tomada continua normal. Por quê? Ela está na rede aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar ela aqui, ó, toda vez que eu desligar a lâmpada, a tomada apaga.
Então ela está sempre no mesmo parafuso que a rede está, que é o parafusinho do meio lá do interruptor. Liguei aqui, acabou, funcionou, vai funcionar os dois. Então assim, o desenho não está muito legível, mas o sistema do interruptor aqui, ó, é o mesmo. A única coisa que a gente vai precisar nessa caixinha aqui é um neutro e um terra, porque a tomada precisa do neutro e do terra, certo? Então é isso. Isso aqui é um conjunto de interruptor com tomada. Tá bom? Alguma dúvida? Que o princípio do interruptor simples é o mesmo, tá vendo? É o mesmo. Da tomada. Liguei a fase, o retorno e o neutro tá lá. Pronto. Aí, na mesma caixinha ali, você faz um jumperzinho para a fase, liguei na tomada. Uso terra na tomada. Você leva só um neutro e um terra. Bom. E o retorno na retorno. Vocês são inteligentes, vocês já pegaram. Eu vou apagar. Então, esse é o esquema que a gente fez. Interruptor com tomada, tá? Agora eu vou ligar um interruptor duplo. Eu quero ligar duas lâmpadas. Duas lâmpadas ali. Essas lâmpadas apagam ondas. Essa aqui não apaga aí. E essas das duas apagam lá embaixo. Vai dar forte. Vai apagar as duas de uma vez só. Apaga as duas. Tá ligado? Para. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vai ter um turbo duplo agora, né? Agora nós vamos ligar um interruptor duplo. São duas lâmpadas que a gente vai acender, tá? Um interruptor duplo, não separado que nem tá aqui. Então nós vamos ligar uma lâmpada e duas lâmpadas. E o interruptor aqui, ó, ele é duplo. Então o interruptor duplo a gente vai trabalhar com 4 pontinhos. Ele trabalha normalmente assim. O interruptor duplo, o que acontece? O que a gente liga na lâmpada? Neutro. Então tá. Aqui é triplo. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui é um duplo. Vamos ligar um interruptor. Vamos ligar um interruptor triplo. E aí a gente já simula isso daqui. Se bem que dá para. Vamos fazer o duplo. Depois a gente faz o triplo. O que a gente liga na lâmpada? Neutro. Então aqui, ó. Tem uma lâmpada ali e uma aqui. Vou as duas aqui, certo? A rede está passando. Então eu vou pegar lá o fio neutro, que é esse aqui, ó. E liguei aqui. Dentro do mesmo conduíte eu vou ligar outro. Entendeu? Aqui, ó. Pronto. Então liguei as duas lâmpadas. Essa é aquela. Liguei o neutro nelas, estão apagadas. Entendeu? Já alimentei elas com neutro. Aí o que vai lá no interruptor? Retorno. O interruptor vai lá? Fase. Depois da lâmpada para o interruptor vai o retorno. O retorno. Então nós vamos ligar esse em 110 volts. Ó. Aqui, o que acontece? Ele tem 4 pontinhos, certo? Sim. Então ele trabalha assim, ó. Esse fecha aqui, esse fecha aqui. Só que eles fecham ao mesmo tempo. É como se fosse aquele bipolar que eu falei. Né? Sim. Como se fosse um bipolar, só que ele é duplo. O que a gente faz aqui, ó? Nesse caso? A gente pega... Eu preciso de uma fase nele aqui, ó. Tá? Preciso de uma fase, certo? E o segundo interruptor também precisa de uma... O primeiro botão, ele é duplo. Ele liga separado, não liga junto. Então eu ligo um e ligo o outro. O segundo também precisa de uma fase, certo? Sim, O que a gente faz? Não precisa trazer de lá. Você faz isso. Você faz isso. Exatamente. Você passa direto. Você passa direto os fiozinhos. Você pode fazer isso aqui, ó. Certo? Aí a gente vai trabalhar com o interruptor. Porque o interruptor ele pode trabalhar assim ou assim, certo? Ó, ele pode trabalhar assim ou assim. Então nós vamos trabalhar com ele deitado agora. O que acontece? Já linkei as duas fases aqui, não já? Então aqui não já está o neutro. Esse daqui, ó, vem aqui, ó. Então eu liguei essa lâmpada. Certo? Se eu fechar aqui, ó, eu já acendi ela, independente da outra. Aí eu venho aqui, ó, e ligo a segunda lâmpada. Tá? Então ele fica separado, os dois independentes, ó. Os dois independentes. Fechei aqui, acendeu, fechei aqui, acendeu. Abri, ela apaga, entendeu? Então assim, ele vem com 4 parafusinhos.
seria fase e retorno, fase e retorno. Como se é a mesma fase, você faz um de uma para outra, só fecha ali, entendeu? Fechou ali, acabou, você precisa de 2 retornos e uma fase, com 3 fios. Resolvido. Tá bom? Então você vai ligar separado. E se fosse 3 náutico? Aí você entraria aqui com mais uma lâmpada. O que vai na lâmpada? Mais um. Neutro. E aqui, ó, interruptor triplo. Tá? Mesma coisa. Faz tudo. Mesma coisa. Mesma coisa. Aí você abre esse jumper aqui. Você fecha um jumper só para tudo, entendeu? Sim. A gente faz o seguinte. Tá aqui, ó. A gente fecha. Aí a gente fecha os 3 aqui, ó. Certo? E fica 3 retorninhos. Então esse aqui vem aqui, ó. Liguei e fechei os 3, certo? Aí vem um retorno nessa. Um retorno aqui. Um aqui. O segundo, ó. O primeiro, o segundo. Aí vem o terceiro aqui, ó. Liguei aqui, certo? Exatamente. Aí aqui, ó. Aí o interruptor triplo esse daí. É a mesma coisa do duplo, só que o triplo ele vai vir com 6 parafusos. Entendeu? É uma fase, fazer tanto. Você não vai levar 3 fases lá. Você pega e faz um jumper nas 3. Se ele é duplo, você usa isso aqui. No máximo é 3 interruptores. Não tem caixinha para 4 interruptores. Aí se você quiser montar 6, você pega uma caixinha 4x4 e monta 2 em conjunto. É um conjunto 4x4, 3 de cada lado. Aí fica 6. Mas ele independente, o máximo é 3. Alguma dúvida aqui? Pode perguntar, pessoal. Se tiver dúvida, qualquer coisa, pode falar. Porque assim, o princípio é o mesmo. Vocês viram que o princípio é o mesmo? O princípio é um só. Na lâmpada vai o neutro. Aí da lâmpada para o interruptor. E aí a fase vai no interruptor. No caso, o interruptor triplo não usa terra. Não, nem usa terra. Nem usa terra. Terra é para tomada. Agora e o neutro também. Não pode confundir terra com neutro. Mas tem interruptor assim, triplo com tomada? Não. Não? Ele, em caixinha 4x2, você só vai ter 3 módulos, 3 postos. Ou é 3 interruptor, ou é 1 interruptor, ou 2 interruptores e uma tomada, ou 3 interruptor, entendeu? 3 tomadas não tem, a tomada dupla. Então assim por diante. 1 interruptor e 2 tomadas, entendeu? O interruptor duplo e tomada, só 3 postos. Mais que isso não pode. Então no máximo de interruptor que você vai achar numa caixinha 4x2 é só. O que pode acontecer é que a gente fez 3 simples, pode ser 3 paralelos, entendeu? Aí paralelo é outra história que a gente vai entrar nele aqui. Tá? Então, no caso do interruptor duplo, a gente falou, do triplo a gente já aumentou, e agora a gente vai falar do interruptor paralelo. Alguém sabe o que é um interruptor paralelo? Não, Acende num lugar e apaga em outro. Ele acende e apaga em 2 lugares diferentes. Quem estava explicando. Ele acende e apaga aqui e lá a mesma lâmpada. Ele é um interruptor paralelo, tá bom? Então nós vamos fazer a ligação de uma lâmpada simples com um interruptor paralelo, certo? O interruptor paralelo, muita gente confunde, muita gente se perde no paralelo. E é um negócio, se você aprender o princípio dele, é o negócio mais simples que tem. O interruptor paralelo, ele trabalha da seguinte forma. Vamos colocar essa lâmpada mais no meio e pôr 2 interruptores em cada ponto no caso do corredor. Ó, aqui temos um paralelo. Então aqui a gente tem 2 interruptores paralelos, um aqui e outro lá, certo? Ou um aqui e outro naquela parede, independente. Aqui nós temos aquela lâmpada, que é a mesma do início do curso. Não queimou ainda. A pilha não acabou. Não queimou ainda a lâmpada. Então o que a gente liga na lâmpada? Neutro. O quê? Neutro. Vocês já estão... Então vamos lá. A rede passou aqui, saiu dali, certo? Aí eu ligo o neutro, que é o fio azul. Ele vem aqui, ó. Liguei o neutro. Professor, essa é exatamente a ordem de instalação, tem que ser essa.
Você ligar o neutro, depois... Exatamente. Não, se a instalação está desligada, independente da ordem, só que você tem que seguir esse padrão. Tá bom. Tem que ser... Não, você passou a fiação lá. Ah, você está descendo os cabos, não tem necessidade de você ligar o neutro lá. Você pode descer os cabos aqui, fechar. Depois você vai lá e só que tem que seguir o princípio é esse. O princípio é isso. Tá bom? Para ficar mais simples para vocês, eu vou colocar esse interruptor mais embaixo, que vocês vão ver o quanto é simples ligar um interruptor paralelo. Vou pôr essa lâmpada um pouquinho para cima, só para vocês, para facilitar para vocês. Facilitar. Não, um interruptor vai estar aqui e o outro vai estar aqui. Tá, então aqui, ó, pessoal, a gente está simulando o interruptor sem nenhuma barreira no caminho, certo? Porque assim, você vai chegar lá na casa do cliente, às vezes você vai encontrar um conduíte amassado, vai encontrar o conduíte que era para sair daqui e fazer assim, ó, um paralelo, ele vai estar dando a volta na casa inteira, vai estar entupido, entendeu? Então esse é o princípio. Se você aprender o princípio, não importa o problema. Você vai lá e testa lá, e testa aqui. Não chegou, você já sabe o que fazer. Ah, faltou uma fase lá no meu interruptor. Você não precisa ir lá. Você pega uma fase lá e leva lá. Você vai alimentar e vai resolver o problema. Entendeu? Quando você bater o teste lá, você fala, ó, tá faltando um retorno aqui. Entendeu? Então você não precisa quebrar a cabeça. Você vai lá, você sabe que é um retorno. Aquele fio tem que chegar na lâmpada. E assim por diante. Então o importante é você aprender a teoria. Então o interruptor paralelo, você já viu o interruptor simples? Ele tem 2 parafusinhos, como eu falei, certo? O paralelo é 3. Vocês já viram o interruptor paralelo? 3 parafusinhos. Né? O que vai no interruptor? A gente falou, o neutro vai na lâmpada, certo? E no interruptor, o que vai? Fase. Então, só que no paralelo, ele tem que ir em um dos botões só. Só certo? Só em um. Você tem aqui um botão paralelo, que é esse, e o outro que está lá. Você vai levar a fase para um deles. E normalmente o que a gente faz? Leva porque está mais próximo. Tudo questão de custo também. Às vezes você está com a fase aqui, você já desce e leva aqui. Entendeu? Então, é um meio. Ó, tem dois parafusos, lateral e um no meio, certo? 2 lateral e um no meio. Esses 2 parafusos do meio, só para vocês entenderem, ele vai trabalhar como se fosse um interruptor simples. Entendeu? O que a gente usa no interruptor simples? Uma fase. Então vamos lá. A gente usa uma fase. Ó. Liguei a fase em um deles só, certo? Certo. E no interruptor simples, qual é aquele fio que sai do interruptor para a lâmpada? Retorno. Já estão tudo. Então, ó, é simples. Para você matar um paralelo, ó. Certo? Como se você estivesse ligando. Se aquele interruptor simples fosse fechado e fosse 2 parafusos, é esse e aquele. Só que um está aqui e outro está lá. Certo? Ah, como que eu faço, Naldo? Aí você vai descer um aqui, certo? Na fase, traz o outro e liga no retorno aqui. Se for os 3 ligados aqui no paralelo, você liga os 3 uma vez só. Se não, você vai ter que vir no meio lá e ligar na lâmpada aqui. Pronto. Ela não acende ainda, correto? O que vai faltar aqui? O retorno. Né? Então, os retornos aqui, ó. Aqui é um retorno, que está no meio. Aí, esses 2 parafusos de fora, você vai fazer só esse aqui, ó. Você vai pegar os 2 de fora daqui com os 2 de fora daqui. Fechou. Não importa se você cruzar. Tá? Ah, eu cruzei, esse daqui veio para cá, esse não importa, a posição não importa. Vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Daí só não vai baixar. Não, esse daqui é um interruptor paralelo. Interruptor paralelo é o seguinte, é aquele que tem 3 parafusinhos. 3 parafusos aqui, como se ele fosse ligar essa lâmpada aqui e lá. Né? Então, um está aqui, o outro está lá. O interruptor simples é só 2 parafusos. Esse é um paralelo, ele tem 3. Para você ligar um paralelo, com uma lâmpada, para ligar uma lâmpada num interruptor paralelo. O neutro vai sempre na lâmpada. Sempre. Vai estar lá na lâmpada, ligadinho. A fase vai em um dos paralelos, só em um, no meio dele, sempre no meio. Então você tem uma fase que é no meio e no outro interruptor lá, o retorno que vai na lâmpada. Fechou. Aí o que vai fazer? Os 2 parafusos daqui vai ligar nos 2 parafusos lá. Só.
Então, se você não aprender essa técnica aqui, você vai quebrar a cabeça. Você vai pôr um paralelo aqui com um simples lá, vai pôr um simples com vai se perder todo, vai bater lá, acende, aí você tem que correr aqui para bater de novo, para acender de novo. Você apaga lá, não acende. Tem que ter um ajudante. Exatamente. Então esse é o princípio. Esse é o modo, tem dois modos de fazer interruptor paralelo. Esse é o correto. Aí eu me fiquei confuso. Tipo, essa lâmpada vai ligar para ali, certo? Liga o retorno no neutro. Tá. Aí essa tomada, a segunda tomada tá lá. Esses dois parafusos que você falou que vai intercalar, vai passar o fio pela parede ou vai puxar? Não, aí, aqui ó, um interruptor aqui, como se fosse aqui o paralelo. Esse é um interruptor. O outro tá lá. Tá lá. Suponho que tá lá. O outro tá aqui, ó, atrás da parede. Se ele estiver aqui, por exemplo. Mas vai puxar o fio. Aí o que você vai fazer? A lâmpada é essa. Então, não importa a distância, você vai ter que chegar com o fio lá. Então, o que a gente faz? O neutro está na lâmpada, que já está lá em cima, correto? Um retorno da lâmpada, você vai ligar, para facilitar, a gente pega o retorno. Vai no mais perto. Vai no mais perto. O retorno, a lâmpada está aqui, desce o retorno aqui. Ó. Certo. A fase vai ter que ir no outro meio do outro parafuso. Então, para a gente não pegar a fase aqui, a rede está lá também. Você pega a fase lá e desce aqui. Tem lugar que você não vai usar nesse vídeo que a fase está passando dentro da caixinha já. Entendeu? Você precisa de uma fase lá, que é do circuito de lâmpada. A gente vai falar de circuitos aqui mais na frente. Circuito de lâmpada e de tomada. Então você ligou a fase lá, correto? Certo. Não vai faltar dois parafusinhos aqui, dois bordas aqui, dois aqui? Os dois têm que se encontrar. Esse tem que sair daqui e lá, esse tem que sair. Independente da ordem. Não, eu liguei aqui no de cima e lá no de baixo. Não tem problema, eles têm que se encontrar. Então não tem problema se for um azul, um vermelho e cruzar. Ou o fiozinho ali, tipo ele falou. Não, aqui que ele tem que se encontrar, um tá aqui. O outro, se estiver lá naquela parede, o que você vai ter que fazer? Sair com o fio por aqui, fazer a volta ali e descer lá. Ele tem que chegar lá. Ah, ele está a 20 metros. Ele tem que fazer a volta lá. Vai ter que fazer a volta para chegar. Exatamente. Aí que a gente vai falar do intermediário. Que o intermediário é um que vai no meio. Porque às vezes você tem um corredor muito grande. O cara não vai ligar aqui, ó. Vai lá no outro lado. Às vezes ele tem uma porta para ele entrar aqui. Tipo um hotel. Corredor, vai. Ele ligou aqui. Aí ele chegou na porta dele. Só que o outro interruptor está lá do outro lado. Que é um paralelo para quem vem de lá da outra porta. Só que você põe um intermediário no meio, nós vamos falar sobre isso. Que aí você desliga também a mesma lâmpada no terceiro ponto, entendeu? Aí vai ser no Só que vocês precisam entender o princípio da primeira lâmpada, da dupla, da tripla e do paralelo, para a gente ir para o intermediário, entendeu? Então esse daqui é o princípio do paralelo. O paralelo é isso. Ele vai trabalhar em conjunto, vai ter que ligar daqui. Às vezes pode sair dali e vir aqui, que é pertinho, às vezes pode sair daqui e lá, mas tem que chegar lá, correto? Alguma dúvida aí? Pode perguntar, se tiver dúvida, pode. Nenhum. Se passar para a próxima com dúvida, não vai. Então, vamos passar para a próxima, a lâmpada não acende. Então, ok. O que acontece? Eu falei para vocês, tem duas formas de fazer um paralelo, né? Eu vou falar para vocês a forma errada, mas olha, vocês que estão vendo aí, não vai copiar, vou economizar fio. Eu vou ligar dessa forma que vai funcionar. Vou ligar dessa forma que vai funcionar. Não, negativo. Eu vou só explicar para vocês que tem duas formas. Sempre tem duas formas de fazer alguma coisa. Tem a forma certa e a errada na elétrica. Muitas vezes funciona, mas ela vai te dar problema. Famoso barato, sai caro. Sai caro, barato. O famoso gato? Vai sair caro. Eu vou explicar para vocês por que vai sair caro. Vamos lá. Esse é o paralelo da forma certa, correto? Vou explicar para vocês. Não precisa copiar esse outro aí, não. Não precisa não. Eu só vou explicar para vocês. Já foi, já. A forma correta é o primeiro. Não tem A forma caneta correta azul. é Não tem caneta azul? não. Aqui, ó. Fica melhor. Vai ficar melhor aqui a visibilidade. Tem, irmão, a caneta azul? No quadro? Acho que é melhor azul. Por favor. Então, Não copie esse cara. Se não tiver, não entra não. então, nós vamos ligar aqui
Nós vamos ligar um interruptor paralelo que é a forma errada, que não vai fazer isso, porque ele é mais fácil, ele dá problema. Eu vou explicar para vocês por quê. O que vai na lâmpada? Neutro. Então, já parte daí. O paralelo da forma errada já não vai neutro na lâmpada. Ah, fase, já vou. O paralelo da forma errada já não vai neutro na lâmpada. Ela fica piscando. O paralelo da forma errada é o seguinte: você está passando com a rede lá, às vezes você tem até um ponto ali, 110. O que o cara vai fazer? O Zé Faísca vai fazer? Ele pega o neutro, eu vou até colocar de azul, ele pega o neutro e põe aqui, ó. Certo? E ele pega a fase. Põe no meio. Não, ele pega a fase. Põe aqui. Entendeu? Então, quando você bate aqui, você fala, vai dar um curto, né? Não dá um curto, está na ponta. Nunca vai. Esse daqui nunca vai se encontrar com esse. Até agora, né? Vamos explicar para vocês. Aí ele pega esse aqui, ó. Mesma coisa. Ele pega lá o neutro. Pega o neutro lá e joga aqui, ó. E pega uma fase e joga aqui. Qualquer uma, ele pode pegar qualquer uma. Ah, eu peguei uma fase, ele ligou, fase neutra, ele ligou no interruptor. Só que ele ligou os dois parafusos de fora, que era para fazer um paralelo de um para o outro, certo? Ele ligou lá, correto? Aí que vem, ó, ele pega esse fio aqui, ó, e liga na lâmpada, e esse fio aqui liga na lâmpada. Não é simples? Não é fácil? É bem fácil. É bem fácil, a lâmpada vai funcionar do mesmo jeito, é bem fácil. O que acontece? Ele está passando por uma rede 110 aqui. O cara fala, vou economizar fio. Para que eu vou fazer? Levar dois lá, do outro lado? Não. Eu pego uma fase neutra e põe aqui. Pego esse fio e levo na lâmpada. Pego uma fase neutra nem daqui, pego de lá do outro lado. Lá. Já ligo lá. E pego aquele fio e jogo na lâmpada. Acabou. Entendeu? Então, toda vez que ele ligar aqui, ó, pá, ele ligou aqui, ele vai fazendo um jogo. Pá, ele joga a fase aqui. Pá, quando ele vai jogar outra fase lá, essa vem para cá. Então, elas não se encontram. Por quê? Quando você bate do meio para cá, você joga o circuito lá. Você bate do meio para cá, você nunca vai encontrar esse com esse. Ah, eu tô com a fase aqui, certo? Jogo no retorno. Aqui já não é neutro, aqui vem o retorno. Aí quando eu jogo aqui, aí eu acendo a lâmpada lá. Jogo aqui, eu apago ela. Sempre ele vai trocando. Só que, se esse interruptor aqui der problema, você está ligando lá 1, 2, 3, 4, na 20ª vez você ligar, puff, ele explode. Entendeu? Deu problema na molinha dele. Já viu o interruptor que é meio com a molinha ruim? Direto, Então, quando você vai ligar ele cria um arco lá dentro, ele dá um estouro na sua mão lá. Porque vai dar um curto, vai fechar direto. Ele nunca se encontra, mas se ele se encontrar um dia, ele vai explodir. Vai chegar um que vai ser na hora, um sorteado vai bater. Vai bater, vai estourar, ele estoura. Aí queima tudo. Queima tudo, aí aquele barato acaba saindo caro. Então, e essa é a forma, vai funcionar. Ele é uma forma dele ficar balanceando a fase ali, uma para outra, nunca se encontra. Mas chegar uma hora que ela vai se encontrar. Então, isso aqui esquece. Conhece eletricista que faz isso. Na verdade, né? Zé faz. Zé da faz. Então, esse aqui, ó, é neutro. Neutro é azul. Isso aí que você vai fazer agora é certo. Então, o certo eu já fiz. Não, e vai fazer outro certo. Não, agora vocês querem. Já é outra explicação. Quer a explicação do outro novamente? Não. Não, se quiser a explicação do outro, É a Bahia. quer a explicação? Não, mas é a Bahia, pô. Bahia. Bahia. Depois você vê na videoaula. Vai estar no vídeo. Então, esse é o interruptor que a gente colocou, um interruptor paralelo da forma correta. O da forma errada é só para vocês terem uma ideia aí. A gente vai entrar no último interruptor agora, para encerrar esse tema, que é o interruptor intermediário. Tá? Para você ter um interruptor intermediário, você tem que ter um paralelo. Porque o intermediário ele trabalha daqui para lá. E o paralelo trabalha daqui para lá. Intermediário? Intermediário vai no meio, por isso que ele é intermediário, vai no meio. Certo? Intermediário trabalha da seguinte forma: aqui a lâmpada, nossa lâmpada está aqui. Continua a mesma, aqui é o interruptor paralelo. E aqui é o outro paralelo, aquele mesmo esquema, certo? Vou explicar para vocês de uma forma bem simples o intermediário. Hoje, às vezes, dependendo da marca de interruptor,
Ele manda até um diagrama dentro. É muito fácil. Antigamente era uma dificuldade terrível. Eu vou fazer um paralelo e dentro desse paralelo eu vou ligar o intermediário para ficar mais fácil ainda, para entender. Só para entender melhor, esse intermediário seria tipo um terceiro ponto. O intermediário é quando, por exemplo, você tem um corredor. Aí o corredor, o paralelo vai estar aqui, o corredor tem 10 metros. Você vai pôr um aqui, outro 10 metros lá. Aí você põe o intermediário no meio. Porque às vezes, por exemplo, você tem uma porta ali, nesse corredor você ligou aqui, você chegou na porta, aí falta 5 metros para você chegar lá. Eu vou ter que voltar para desligar. Você põe o intermediário ali e desliga. Aí você pode ligar, desligar ali, ligar, desligar aqui, ligar, desligar aqui, no qualquer um. Então, vamos lá. Vamos ligar um paralelo. Em cima do paralelo nós vamos fazer um intermediário, certo? Quem que vai na lâmpada? A rede está passando de novo. A rede saiu ali e correu aqui. Quase neutro. Neutro já liguei. Nunca na vida. Liguei o neutro na lâmpada. E o neutro é azul. Blue. Aí aqui, ó, no paralelo, um dos interruptores vai à fase, certo? No meio aqui. E o outro meio vai na lâmpada, que é aquele... Retorno. que vai na lâmpada aqui. Pronto, já limpei a lâmpada. Aí não tem que ligar os dois, que é diferente daquele errado, né? Você tem que sair com dois daqui e chegar nos dois lados, certo? Você vem aqui direto e liga, certo? Liguei o paralelo, não liguei? Então o meu paralelo está aqui. Aqui eu tenho uma distância de 10 metros. Lá embaixo está o outro lá, paralelo. Só que no meio do caminho aqui eu tenho uma porta. Aí eu quero entrar nessa porta aqui. Eu tenho que ir lá, andar mais 5 metros, ligar. Aí eu volto, eu vou lá. Entendeu? Aí eu pego e falo, eu quero colocar um intermediário. Como que a gente vai fazer? Nesse circuito aqui, que está passando o paralelo, esses dois retornos do paralelo, o que você vai fazer? O intermediário, ele trabalha da seguinte forma. Ele é um interruptor, como se fosse aquele duplo, ou bipolar, certo? Ele trabalha com 4 parafusos, correto? Esse daqui é um intermediário. Só que você vai olhar para ele, ele é 4 parafusos. Ele é igualzinho um duplo, igualzinho um interruptor bipolar. Mesma coisa que eu expliquei para vocês. Você vai olhar, você vai ver 4 parafusos, certo? Só que o duplo e o bipolar, ele é normal. Ele tem 2 contatinhos que você fecha um no outro, tá? O intermediário, a sacada do intermediário é essa aqui, ó. Por dentro, você não vai ver. Quando você olha ele é 4 parafusos. Por dentro dele, ele faz isso aqui, ó. Certo? E aí você vai ligar os 4 do mesmo jeito. Por fora, você só está vendo 4 parafusos. Você só vai fazer isso aqui, ó. Certo? Você vai ligar os 4 parafusinhos. Aqueles 2 que estão indo daqui para lá, você vai abrir ele, vai virar 4. 2 aqui, pra cá. Vai entrar um cartão. Independe da ordem. Depende da ordem. Vai entrar ali, os 4. Por quê? Eles se cruzam dentro, ele faz um X. Entendeu? Já vem lá dentro ele já vem de fábrica. Quando você vai no depósito, então você tem que pedir intermediário. Ele é mais laguinho. Os antigos, né? Os de hoje é a mesma coisa. O paralelo também, porque ele tem... Então, não, o paralelo é 3 parafusos. Eles são separados. Um parafusinho aqui, outro aqui. Então, quando você bate para cá, esse aqui fica aberto. Você bate para cá, o de lá abre. Sempre ele fica, entendeu? Esse daqui, ele se cruza. O daqui bate com o de lá, o daqui bate com o de cá. Eles sempre vão se cruzando, certo? Então, se cruzou aqui. Se você mudar o paralelo, ele já cruza ao contrário. E ele sempre vai trabalhando ao contrário. Um fecha, outro abre. Um fecha, outro abre. Certo? Aí eu tenho uma porta, coloquei um paralelo, um intermediário lá. Eu fiquei com 3 pontos ligando a mesma lâmpada. Entendeu? Aí eu tenho uma outra porta aqui, ó. Suponhamos que aqui já não é mais 10 metros, é 30 metros. Certo? O corredor de 30 metros. Aí eu tenho uma outra porta aqui, ó. Com mais 10 metros eu tenho outra porta. Aí eu vou andar, aí eu olho para lá, eu vou andar 10 metros para lá ou 10 metros para cá. Mas como que eu vou fazer? Aí eu vou entrar na porta no escuro. Aí eu quero colocar um segundo intermediário. Eu quero ligar a lâmpada com 4 pontos. É a mesma coisa. Você vai colocar um interruptor intermediário de novo. O intermediário ele se cruza assim, ó. E você vai simplesmente fazer isso aqui. Dá de novo. Só interligar. Só interligar. Só que para você fazer intermediário, você tem que ter os 2 paralelos.
E aí você pode colocar 5 interruptores intermediários. Tem 5 portas, cada um no quarto. E liga a mesma lâmpada. Ou, por exemplo, eu tenho 10 lâmpadas. Eu ligo as 10 uma vez. Eu ligo as 10 aqui, ligo as 10 aqui, ligo as 10 aqui, desligo aqui, ligo lá, desligo lá. Eu ligo em qualquer canto. Entendeu? Então é isso. Você tem que ter o paralelo e pegar aquela linha do paralelo. Ah, mas e se o meu paralelo estiver passando por lá? Você tem que descer nele, passar aqui, voltar lá e continuar lá. Ah, e se eu tiver de novo? Tem que descer de novo, a ver? Por isso que normalmente isso daqui é feito numa reta. Uma reta só. É, porque aí você põe quantos intermediários você quiser. Mas para economizar, porque isso sai caro também, você pode pôr um intermediário, já vi 2. Mais que isso, não compensa. Por quê? Não vai ligar, aí ele faz um outro circuito, entendeu? Então tudo dá para fazer? Dá, mas tem coisas que não compensam. Você vai comprar 5 intermediários, você vai precisar comprar um rolo de fio. Então é melhor você fazer um outro circuito lá e começar daí para frente. Então essa aqui, mas tem a solução? Tem a solução. Você quer colocar um em cada porta? Pode colocar na porta. Hoje se usa uma minuteria, que é um dimmer também. Você está lá no corredor ou na escada do prédio, você bate aqui, é como se fosse um intermediário. Você dá um pulso, aí você liga mais 1 minuto, entendeu? Hoje o pessoal já até eliminou isso, hoje já está com sensor de presença. Sensor de presença, isso que eu falo agora. Você entra lá e fica 1 minuto, você sai, entra no circuito e assim por diante. Antes era uma minuteria. Você ia lá, você batia aqui, ó, ele acendia o corredor inteiro. Aí ficava 1 minuto, daqui a pouco apagava tudo. Você tem que achar para bater de novo lá para poder. Hoje é sensor, tem que ficar assim. Tem sensor que não funciona, tem 10 sensores, funciona 1. Então aqui, ó, paralelo. Alguma dúvida do paralelo? Não. Intermediário. Na verdade, o intermediário toda vez precisa de um paralelo, né? Estou no paralelo. Ele trabalha em cima do paralelo. O intermediário, assim, às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou... Ele já vem pronto. Hoje ele já vem prontinho. Só pega. Ele faz, se você abrir o intermediário, por dentro ele tem 2 chapinhas, ele faz um X dentro. Entendeu? Ele cruza. Ele comuta lá. Isso. Então, pessoal, alguma dúvida sobre interruptores? Alguém tem alguma dúvida de interruptor? Nenhuma. Alguma pergunta? Pode fazer pergunta. A gente já está encerrando esse tema aqui. Já vai fechar, vamos ter 10 minutinhos e já começa a desmontar. Tá bom? Alguma dúvida? Interruptor simples, alguma dúvida? Interruptor duplo. Quero ligar 2 pontos aqui para um interruptor. Porque assim, como vocês estão fazendo um curso, mas como que eu vou fazer? Isso é prática. O importante é você saber a teoria. Porque quando você estiver na teoria, você vai lembrar. Pô, tô com fio azul aqui. Eu tô com neutro aqui, o que eu faço? Neutro é nada? Não. Nunca mais vocês vão Nunca mais, né? Aí eu tenho, a neutro uma fase lá. A fase vai aonde? Interruptor. Aí vem interruptor para lá, o retorno. Acabou, você já ligou. Esse é o princípio. Aí vem o duplo, vem o triplo, do triplo vem o paralelo, do paralelo vem o intermediário. Vocês sabendo isso na teoria, chegou na prática, acabou. A gente vai ter uma aulinha prática depois, tá? A gente vai marcar. E vocês precisam estar com isso marcado para quê? Para quando for lembrar, depois a gente vai conseguir uma outra forma para você. Quando chegar na aula prática, você pega o que você anotou aí, você vai. Na hora que fizer na prática, vocês ainda vão lembrar. E é assim. Alguma dúvida sobre interruptores? Simples, duplos, paralelo, intermediários? Alguma dúvida? Nenhuma? Então tá bom, então a gente encerra por aqui. Pessoal, a gente encerra por aqui a aula do interruptor simples, duplo, interruptor paralelo, interruptor triplo, interruptor intermediário. A gente vai entrar daqui a pouco nos disjuntores, a gente vai falar tudo sobre disjuntores, tá bom? Um abraço a todos. Pode ir lá, Quantas horas? Vocês que mandam.